Bendito seja o nome eterno do Senhor. Que bênção. Que grande é o dia que nos correspondeu. Bom, a verdade é que é um privilégio estar com vocês aqui e com o Sérgio. Eu estava recordando com ele agora, quando nós viemos com o irmão William para visitar ele, era um grupo de jipe que vivia ali umas cabanas ali em cima, nos pinos, e tinha umas casinhas ali nos pinos, e aí eles iam à praia e pescavam e traziam peixes, e aquela era uma bênção. O irmão William visitou ali, e eu creio que mais de uma vez, várias vezes. Ele me falava esse jipe ali, ele falava, ali está o Senhor. Não era qualquer classe de jipe, e eles chamavam a super semente. E eu creio que era uma super semente essas pessoas. Como permaneceram. Era um lugar aí de poropino, de sembra. De puro pino. Tem que visitar a super semente. E eu me sinto muito contente, muito feliz de estar com vocês. E eu creio que o nosso irmão José Benjamin Pérez também se sente bem contente. Ele já enviou uma mensagem. Já temos a mensagem. Então não precisamos perder tempo, porque a mensagem que o ungido iria nos enviar já enviou. Estamos muito agradecidos a Deus com o nosso irmão José Benjamin Pérez. Nós temos que viajar essa tarde para estar ali no aeroporto, e vai dar tempo. Chegamos bem, vamos chegar bem, porque já temos a mensagem do ungido, e ele tomou esta graça e esta, digamos, esse apreço para nós de nos enviar isso tudo. Agradecemos a ele de coração, e especialmente agradecemos a Deus que nos tem concedido conhecer essa grande obra que Deus está fazendo hoje. É que é tão simples o que Deus está fazendo hoje, que se você não é um predestinado para ver, não vai ver. Apenas, a menos que seja um predestinado para ver as coisas de Deus, é a única maneira de poder ver. Podem se sentar, meus irmãos. Antes de apresentar o ungido de Deus, já que temos bastante tempo, eu quero primeiramente agradecer a Deus por todos os irmãos que nos visitam. Muito agradecido que Deus permitiu que a minha esposa esteja comigo aqui, assim que para mim é um privilégio muito grande, e é uma bênção muito grande que Deus me deu, e me deu através do ungido. E isso através do arcanjo Gabriel. Me entregou ela,
E graças a Deus, e eu agradeço de todo o coração. E o irmão Gerson Rangel, do México, que sempre nos acompanha em todas essas viagens. Uma pessoa muito simples, a quem Deus abençoou grandemente. Deus tem dado a ele, tem convertido ele em um empresário. Ele é o homem que empresta dinheiro quando estamos apertados. Eu não sei nem quanto que eu estou devendo, mas eu vou te pagando devagar. Não tenha medo, que eu sempre te pago. Mas ele sempre está facilitando. Qualquer necessidade urgente está aqui. Bom, graças a Deus por ele, que Deus o abençoe, tem ido prosperando ele, tem ido abrindo portas, caminhos. E nunca falta a ele. Deus tem dado a ele a sua casa, tem os seus veículos. Deus o abençoou, tem abençoado grandemente. Estamos muito contentes, muito felizes pela ajuda que o nosso irmão Gerson nos dá. O privilégio de ter conosco o irmão Paulo, a Marídia do Paraguai. É um privilégio, Paulo, ter-te por aqui. Deus te abençoe grandemente. O irmão Gabriel Sánchez do Paraguai. É um privilégio ter aqui, Gabriel. A honra de ter conosco o irmão Hernán Patrício Lara Castillo. É uma bênção, Patrício, que tenha nos acompanhado e está com a sua esposa, Selva Valcassa. Selvita está mais jovem a cada vez que te vejo. Patrício está em boas mãos. Eduardo Pérez, é um regozijo grande ter estado contigo. Muito obrigado. Eduardo, aí com a Bernardina, que tremendo, que Deus lhes abençoe grandemente. Eu estive lendo essa manhã o folheto que me deu. Eu revisei onde começaram esta obra, aqui em Valparaíso. A mensagem que eu estava lendo essa manhã foi que o irmão William queria, depois do culto, isso foi depois do culto, Eduardo, não é verdade? Depois do culto, estava sentado em uma cadeirinha, com uma mesa ali, eu estava ali com o irmão William, então ele queria saudar o grupo de Vedioto, e lá eu fiz uma introdução ali ao irmão William, porque eu perguntei como tu conhecestes essa mensagem. E era um folhetinho que vocês tiravam por aqui, em Valparaíso, e chegavam folhetos a todos eles. Eu não sei como que compartilhavam folheto por todo canto. E com esse folhetinho, ele chegou a entender, e outras pessoas, e aí então ele começou a transmitir isso a outros, e se formou um grupo como que de uns 23 nesse dia, não foi? 20 pessoas, e começou a obra de Vedioto. E aí, depois de uma introdução, o irmão William falou, e eu estava lendo ali tudo que o irmão William, pela manhã eu estive lendo com a minha esposa, o que o irmão William nos falou ali. Que tremendo como Deus falou, como era a maneira que a semente desperta, que é pela palavra. Isso é, a palavra do Senhor, como diz ali em Romanos, como vão crer no que não ouviram? Mas como vão ouvir se não tiver quem pregue a eles? E então, ali também nos fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas tem que ter alguém que se interessasse em tirar essa literatura, em tirar esses folhetos, em levá-los. E isso produz um fruto. E dessa igreja, de lá de Vediotto, já surgiram como 2 ou 3 grupos mais. Eduardo, foi algo assim, não foi? Em torno de 2, 3 ou 5 grupos. Então vejam quantos terão surgido daqui com o Sérgio, com este trabalho de evangelismo, levando por todo o canto. Assim que parabenizo o Sérgio por todo esse trabalho, e que no dia na qual nosso Senhor, vocês sabem onde é? É na ceia das bodas do Cordeiro. Ali vamos receber os nossos galardões, porque esse tempo dos 3 anos e meio é para que os crentes recebam seu galardão de acordo ao que fizeram no programa de Deus. Assim que a obra do Vediotto e a obra daqui de Valparaíso terão grandes galardões pelo trabalho que fizeram em favor do programa de Deus. E aqui permanece. O mesmo aí o irmão Patrício, com a sua congregação. Quem sabe quantas congregações mais veio? E eu me lembro quando o irmão Amém Lara, é Patrício, não é verdade? Que escreveu para mim que ele já não podia seguir em frente por questão de saúde e queria pôr um irmão ali como pastor, que ele considerava ser um pastor que havia estudado, que tinha certos conhecimentos de teologia. E então ele me escreveu que pensava pôr esse irmão, e eu liguei para o William, chamei o William e falei para ele: veja, William, esse irmão me diz isso, e ele disse: não, fala para ele para colocar um jovenzinho, aquele fraquinho que estava dirigindo, aquele magrinho que estava dirigindo, o culto ali. O irmão William, eu acho que ele não lembrava do nome. Ele falou: veja, coloca o magro que estava dirigindo o culto. O irmão William disse. E bom, e o magro era Hernán Patrício Lara Castillo. E vejam, foi recomendação do ungido. E quantas igrejas haverão surgido? Por isso, lembrem que a ceia das bodas do Cordeiro é onde vamos receber os galardões. E você e eu esperamos receber grandes galardões ali, porque tudo que fizemos para a glória do Senhor e para o crescimento do seu reino. Bom, que Deus te abençoe, Eduardo. Deus te abençoe, irmão Ricardo. A sua. Onde está por aí? Deus te abençoe, Ricardo. Olha, mas essas já são palavras maiores. Ricardo eu conheci na gráfica, depois eu vi ele na África. E lá, e agora está pastoreando um grupo aqui, não é verdade? Bom, que Deus te abençoe ali grandemente. José Contrega, José também conheço já faz uns 40, 50 anos. E José continua igualzinho. Não mudou nada o José. O irmão Roberto Lago de la Carreira. Olha, Roberto, estás por aqui? Deus te abençoe grandemente. Por aí temos estado com o Roberto muitas vezes. Bom, aqui nós temos o irmão Roberto Clar de Maipú. Onde está por aí? Robert,
Deus te abençoe, rapaz. Deus te abençoe. Que bom. E o teu irmão, como está? Não veio hoje? Bom. Lembranças da minha parte. Diga que eu aprecio muito ele, porque ele nos acompanhou em muitas jornadas grandes. Vejam como a obra começa de uma maneira tão simples, como nos contava ali o testemunho que o irmão Eduardo nos dá, como que com um folhetinho que alguém se deu o trabalho de imprimir e de levar, começou a ler ali essa palavra do Senhor, trouxe esse despertamento e essa bênção na sua alma, e assim ele foi instrumento para que outros também recebessem. Nos sentimos muito agradecidos ao Senhor por tudo o que fez. Estou tirando esse tempo do ungido de Deus porque, como já vi que temos tempo suficiente, eu quero ler no capítulo 2. Eu dependo desse livro. Essas mensagens me custam tempo para me ler. O 2 eu já terminei. Eu estou no 3, parte 3 de janeiro. Eu estou atrasado, mas eu vou lendo e eu vou orando. Ao ler, vem a inspiração da oração. Quando eu vou lendo, quando eu vou vendo a glória de Deus manifestada no nosso meio nesse tempo. E eu vejo essa glória, eu digo, mas que maravilhoso. Que Deus me conceda poder ver isso. Privilégio. E aí eu começo a glorificar a Deus e a orar e dar graças a Deus pela minha família e orar por alguns irmãos que me vêm à mente aí, que possivelmente eu esteja passando por lutas, por provas. Senhor, dê a vitória aqui a este, ao outro. E aí então eu continuo em seguida lendo. Essa é a maneira como eu vou lendo. É por isso que me toma muito tempo, porque eu vou lendo, porque eu vou orando, eu vou glorificando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Ele. Então a minha alma se regozija, se enche de alegria, se enche de força. E apesar da idade, eu esqueço da idade, parece que eu sou um rapazinho. Eu me sinto jovenzinho, são. Mas eu digo, veja que maravilha, que o Deus da glória me permita olhar a segunda vinda do Senhor em glória desta maneira tão extraordinária. Sem esta segunda vinda do Senhor, nós estaríamos metidos no, digamos, em um buraco pior de uma denominação. Teríamos nos convertido em denominações se o Senhor não nos manda, se o Senhor não nos deixa esses ministérios de Moisés e Elias. Assim que o arcanjo Gabriel, o que ele estava era preparando esse instrumento para que nós fôssemos libertos dos sistemas denominacionais, livrados do sistema. E o que uma denominação traz é morte, mas a revelação e cumprimento das promessas do Senhor trazem vida. Nessa porção, o irmão William no capítulo 54, eu vou ler um pedacinho aqui nada mais, tomando este tempo do ungido, porque eu amo e aprecio e respeito muitíssimo o tempo dele. Mas como nós temos tempo, vamos tomar essa escritura na página 54,
Assim que, para isso estamos esperando que a vinda do Senhor e, consequentemente, a igreja é a que está esperando a segunda vinda de Cristo para seu recolhimento e transformação. Sem a vinda do Senhor, não vai ter transformação. Amaremos então a vinda do Senhor? Estamos contentes de ver o Senhor em sua vinda? Pois claro, sem essa vinda do Senhor, não poderíamos ser transformados e teríamos que passar por onde? Pela grande tribulação. Mas nós temos que ser agradecidos. Diz o ungido de Deus. Aí nós podemos ver as boas novas que esse poderoso arcanjo está nos dando, e está nos dizendo que sem o cumprimento da segunda vinda do Senhor, ao qual vem para fazer uma obra de reclamação. Ruth, tu está lendo comigo ou não? Tu não tem um livro aí? Não tem um segundo, o livro número 2 de janeiro? Veja, aí tem esse não falha, esse Sérgio, procura da página 54, a 54, e diz, aí podemos ver, nos diz o ungido de Deus, veja que bênção o Senhor nos deu através do seu ungido. Nós temos que abençoar Ele todos os dias, o tempo todo. O tempo todo temos que abençoá-lo, e os que o abençoem serão benditos. Aí podemos ver as boas novas que este poderoso arcanjo está nos dando, e está nos dizendo que sem o cumprimento da segunda vinda do Senhor, ao qual vem para fazer essa obra de reclamação, Ele nos diz ali, não pode ter ressurreição nem transformação. O irmão William nos disse, foi o William que nos disse isso, não pode haver nem ressurreição nem transformação sem a obra de reclamação, sem a vinda do Senhor. Como dizia José Hernández, eu creio que foi na Guatemala, quando ele falou, eu recebo o Senhor, eu recebi o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, mas agora eu recebo como meu reclamador, como o que fez a reclamação de toda a herança para mim. E agora eu sou herdeiro, porque eu recebi a reclamação que ele fez. E eu falo a mesma coisa. E veja, continua dizendo, o irmão William continua dizendo, portanto, temos que estar à expectativa nesse tempo final, e temos que saber fazer a diferença, conhecer a diferença que há entre a vinda de Cristo à sua igreja e o que vai ser a vinda de Cristo a este mundo no final da grande tribulação. São dois eventos diferentes. Lembrem que esta vinda depois da grande tribulação é quando voltemos da ceia das bodas do Cordeiro para o estabelecimento do reino do Messias Príncipe. E diz o irmão William, são dois eventos diferentes. Antes da grande tribulação vem por sua igreja e a sua igreja. Isso é o que ele veio agora. A vinda do Senhor nesse tempo é por sua igreja. Mas antes de levar a sua igreja,
tem que preparar-nos. Com que o Senhor vai nos preparar? Com que vai nos dar fé de transformação em rápido? Quem pode me dizer? De vocês. Vai, diga. Com os trovões. O que o irmão Branham disse que eram os trovões? Quem pode me falar? Os trovões são a voz do sétimo selo. É a segunda vinda do Senhor. Os trovões, sabe o que foi que ele disse? É a mensagem do Senhor em sua segunda vinda. E a mensagem do Senhor em sua segunda vinda dos trovões é uma preparação. É por isso que, ao ele vir fazer a reclamação com os trovões, a mensagem dele é para nos preparar, para que comecemos a nos afastar de tudo aquilo que não seja a vontade do Senhor, para que nos afastemos de toda coisa que atrapalhe a vontade de Deus e que nos coloquemos exatamente à vontade de Deus, como Jesus dizia: eu faço apenas o que agrada ao meu Pai. Pois é aí que o ungido está nos levando, dessa preparação. A palavra, a mensagem do ungido aqui atrás. Os trovões são a mensagem do Senhor em sua segunda vinda. Textualmente, é o que diz o irmão Branham. Diz aqui, por onde eu vou, Ruth? No qual neste ano, por aí vamos, não é verdade? Antes da grande tribulação, vem pela igreja e a sua igreja, vamos por aí. Estamos esperando a vinda do Senhor. Neste ano, o ministério, nesse ano em que estava falando o irmão William, esse ano o ministério e o instrumento do qual Deus estaria cumprindo esta promessa ainda não estava em operação. Esse ministério do Senhor em sua segunda vinda, nesse tempo na qual ele falava, ainda não estava operando esse ministério. Era apenas um nascimento desse ministério. São dois eventos diferentes, disse William. Antes da grande tribulação, vem por sua igreja, e a sua igreja e vem com um nome novo. A segunda vinda traz um nome novo, e depois da grande tribulação vem com sua igreja glorificada, depois da ceia das bodas do Cordeiro, e também vem com um nome novo, um nome que ninguém conhece senão ele mesmo. Portanto, não é Jesus, porque o nome Jesus todos o conhecemos. Este é um mistério que será revelado. Esse é outro dos mistérios, e esse mistério é revelado em e pelos trovões de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. Esse é um mistério que será revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo, e esse mistério está ligado à vinda do Senhor à sua igreja, ou seja, está ligado à vinda do Senhor antes da grande tribulação, e depois estará ligado à vinda do Senhor depois da grande tribulação, para o estabelecimento do reino. Vejam, e continua dizendo aqui o irmão William: o mistério da segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação é grande, porém maior é o mistério da vinda do Senhor à sua igreja. Esse é o maior mistério. Esse é o que é o mais misterioso.
E esse é o que conhecerá somente cada crente em Cristo que vai ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O que você acha disso? O mistério da sua segunda vinda, de ver o Senhor em sua segunda vinda em simplicidade, Cristo glorificado com os seus anjos. Isso não vai conhecer senão aqueles que serão transformados. As outras pessoas não poderão receber, não poderão entender, não poderão ver e mais se encontrará lutando contra esse mistério. Ninguém mais, veja o que ele nos diz, é uma profecia do arcanjo Gabriel. Vocês sabem que é uma profecia? Ninguém mais tem que conhecer esse mistério, somente os crentes em Cristo, que serão transformados, os quais estarão ouvindo a voz de Cristo como leão, de Apocalipse capítulo 11, capítulo 11 de Apocalipse, e consequentemente estarão ouvindo a Cristo, o que falou nas eras da igreja, como sumo sacerdote e como cordeiro, o estarão vendo mudar de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei. Quem vai ver essa mudança? De cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei? Os que seremos transformados. Veja, precisarão a fé de rapto as pessoas que não serão raptadas? Para quê? Se não vão ser raptados, não precisam. E não vão entender, e não vão receber, e combaterão. Diz o ungido de Deus. Com esse pedacinho eu já termino para deixar de uma vez conosco com a mensagem de hoje. Diz, agora, vejam que conhecerão apenas esse mistério. Eu estou na página 56. Agora vejam que somente conhecerão esses mistérios os que serão transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não receba o cumprimento da segunda de sua vinda, que não receba o cumprimento da sua vinda antes da grande tribulação, não serão transformados e não irão à ceia das bodas do Cordeiro. Simples assim. E o que estarão ouvindo esses que vão ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro? O que estarão ouvindo? Veja o que você está ouvindo, porque você está se preparando para essa transformação em rapto. Estarão ouvindo ao mesmo que falou nas eras, através dos diferentes mensageiros, mas eles estarão vendo, vejam, a mudança de cordeiro a leão, e o faz o mesmo instrumento qual faz esse encontro, essa mudança de dispensação. Porque vejam, tivemos a dispensação da lei, houve uma mudança na dispensação da graça. Quem trouxe a mudança? O mesmo Senhor Jesus Cristo, que é o autor da graça. Houve esse entrelace no ministério de Cristo. Vocês podem ver muitas vezes no ministério de Cristo. Lembra daqueles leprosos que foram curados? Ele disse: vá ao templo e apresente o sacrifício que Moisés ordenou na lei. Vejam, ainda estamos em um entrelace
entre a lei e a graça. Mas ainda não tinha se realizado esse sacrifício, eles ainda estavam nesse entrelace. Por isso ele disse, vá e apresente para testemunho deles que vocês foram curados. E em várias ocasiões vocês vejam como ele esteve sujeito à lei, conforme as coisas da lei. Mas quando o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já não precisava continuar com o sacrifício de cordeiro e nem de bodes, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Tudo isso da lei ficava para trás. E os que continuavam fazendo sacrifícios de animais e tudo isso era uma perda de tempo. O sacrifício já tinha sido feito e aceito por Deus. Como sabemos que foi aceito por Deus? Porque o levantou dentre os mortos na ressurreição. E quando ele se levantou dos mortos, já tinha feito uma obra muito grande, porque foi ao inferno para deixar todos os pecados da humanidade ao todo pecado e tomou as chaves do inferno e da morte dele e ressuscitou e foi ao paraíso. E depois disso, depois de sua ressurreição, lembrem que tem um lapso entre a ressurreição do ungido e a ressurreição das outras pessoas. Diz, depois da sua ressurreição, que assim, depois da sua ressurreição, ele esteve no paraíso, e aí trouxe consigo a todos estes santos que no Antigo Testamento estavam sob o sangue dos touros, dos bodes, do cordeiro, porque agora chegou o verdadeiro cordeiro que tira o pecado, e ressuscitaram com ele. E depois, então, apareceu os seus discípulos, e vejam que lembrem que depois que uma pessoa é levada, ele não vem para ministrar, o único que aparece, que vem para fazer o ministério depois de ressuscitado, foi o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, e esteve de 30 a 40 dias, esteve como 40 dias, a Bíblia diz, com eles, aparecendo de dia e de noite, e dando instruções a eles, e todo esse tempo que esteve ali, foi um tempo que era necessário para realizar uma obra que ele estava fazendo, que talvez vocês, agorinha e eu, não conhecemos totalmente tudo que ele fez nesse lapso de tempo, mas esteve aparecendo a eles, esteve ministrando, comeu com eles. Vocês podem ver no capítulo 10 dos Atos que Pedro disse, comeu e bebeu conosco várias vezes. Então, vejam, a outra pessoa que depois de ressuscitado tenha um trabalho a fazer com os escolhidos, esse é o Senhor em sua segunda vinda, tem que morrer também. E depois de 3 dias e meio se levantará, ressuscitará, e depois acontecerá a mesma coisa que o Senhor em sua segunda vinda. Terá um tempo, um lapso de tempo de 30 a 40 dias, onde haverá uma obra que ele terá que fazer nesse tempo, e depois disso volta completamente ao povo dos judeus. Isso é o que o irmão Branham diz, que os judeus levarão o Espírito Santo, levarão uma obra, e que os gentios não conseguiram fazer. Então, vejam, essas coisas estão registradas na Bíblia, e por isso nós nos sentimos tão contentes
de podermos viver nesse tempo e de ter esse conhecimento que não tínhamos antes. Esse conhecimento não tínhamos antes. Estamos tendo agora pelos estudos que o Senhor está nos dando, o Senhor em sua segunda vinda. Vê, esse conhecimento, esse mistério dos trovões não estavam nem escritos, mas agora estão sendo conhecidos pela igreja que está se preparando, e estamos nos preparando para a transformação em rapto. Isso é algo muito grande, isso que Deus está fazendo. Vamos nos colocar de pé para deixar conosco ao nosso apreciado irmão e amigo. É uma honra para mim, é um privilégio muito grande que ele me conceda apresentar este personagem tão extraordinário que hoje está sobre a terra, o ungido de Deus, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez de Porto Rico.